Agora sim, o padrão mais famoso de todos, mas ele tem que fazer parte desse vídeo justamente porque as pessoas confundem com o enforcado, as pessoas confundem com martelo invertido e confundem com o padrão estrela cadente. São muito similares esses padrões, mas eu descobri uma forma de fazer você realmente entender e nunca mais você vai confundir isso. É o seguinte... O martelo, famoso martelo aí no mercado, cara, ele é um padrão de reversão autista. Ele reverte uma tendência de baixa. Aí você fala, Caio, e aquele outro padrão, o padrão martelo invertido? Ele reverte na outra direção? Tá errado, cara. Martelo é sempre no fundo. Cara, você pode tatuar no braço essa frase. Martelo só aparece em fundo. Não existe você falar, ah não, mas é um martelo invertido. Então ele apareceu no topo, depois de uma tendência de alta. Tá errado. Você não assistiu a aula inteira, não tá prestando atenção. Tem que prestar atenção, cara, porque isso daqui são muitos anos que eu estudei esse negócio, são várias fontes, tá? Eu não peguei do Google, não peguei no ChatGPT, é muita coisa aqui e eu tô te passando o que realmente importa, coisas que eu confundia no início e eu vou te entregar aqui de mão beijada, só preciso que você preste atenção. A cor do martelo não importa, pode ser verde, pode ser vermelho, a cor não importa. O que você precisa entender é o seguinte, a gente tá falando de um candle de corpo pequeno com uma sombra inferior grande. Tem que ter uma sombra inferior grande. O martelo ideal não possui sombra superior? Não possui. Mas, cara, é um absurdo você deixar de operar um martelo só porque tem aqui, ó, um tiquinho, ó, uma sombra superior um pouquinho assim, uma merreca assim. É um absurdo você deixar de operar. Porque toda a lógica do padrão é a seguinte, o mercado tá derretendo. Cara, fechou um martelo, você vê, opa, se tem uma sombra inferior grande, isso significa que houve defesa da parte compradora. Os touros do mercado apareceram dando uma chifrada, jogando pra cima o mercado, até cuspir. Não sei se deu pra ver na câmera, mas até me empolguei aqui, eu cuspi. Mas continuando aqui, cara, a lógica do martelo é muito simples, ele aparece com muita frequência, vale super a pena você operar um martelo, principalmente se ele tiver um forte volume financeiro acompanhando esse martelo. Então, a psicologia por trás do padrão é a qual? Mercado tá derretendo, tá todo mundo pessimista. Essa é a psicologia que reina no mercado até então. Todo mundo com um sentimento baixista. Até que aparece o tal do martelo, um padrão de reversão altista. E ele muda o sentimento do mercado. Ele faz a galera que tava pessimista vendendo, faz a galera falar, opa, peraí, deixa eu comprar esse mercado, porque ele vai reverter. Isso acontece porque, justamente por conta dessa sombra inferior grande. E aí, o candle seguinte, no momento que a máxima do martelo é rompida, isso aciona a compra no mercado, então você pode comprar no momento que a máxima do martelo for violada. Então você precisa entender que se o martelo fechou, você não pode clicar o botão comprar. Você tem que aguardar necessariamente, para você ter a probabilidade a seu favor, cara, você tem que aguardar o candle seguinte violar a máxima do martelo. Só então você tá autorizado a clicar o botão e comprar com seu stop, ó, na mínima do martelo. Um tique atrás da mínima do martelo, onde vai o seu stop. Então, o enforcado, gente, é assim, vamos entender que se eu te mostro só um candlestick, é impossível você falar se é um martelo ou é um enforcado. É impossível. Você precisa do contexto do mercado. O enforcado, ele aparece no topo, o martelo aparece no fundo. Então o enforcado, né, o hanging man, ele é idêntico ao martelo, se você excluir o contexto. Se você tampa o gráfico e me mostra apenas um único candle, e você me pergunta, é um martelo ou é enforcado? É impossível dizer. Você tem que me mostrar, ó, Caio, tava vindo numa tendência de baixa, apareceu esse candle com essas características. É um martelo. Aí você me mostra, não, Caio, tava vindo numa tendência de alta e apareceu isso daí. É um enforcado, que você vai vender quando a mínima do enforcado for violada. É a mesma lógica do martelo. E agora, para dar um nó na tua cabeça, tu vai falar, meu Deus, o que eu fui me meter? Melhor estudar para concurso público do que me meter com esse negócio de mercado financeiro. Cara, relaxa, pelo menos no mercado financeiro, você não vai ter os pobres te sustentando com impostos. No mercado financeiro a gente não é uma despesa pública, então esquece esse negócio de concurso público, irmão. Vem pro mercado financeiro que tu vai contribuir muito mais pro teu país. Então é o seguinte, estrela cadente, o nome é escroto, sim, mas funciona? Funciona. O contexto é o seguinte, a gente está numa tendência de alta. Tem que ter um gap de alta para você constituir o padrão de reversão baixista conhecido como estrela cadente. Então olha só, a gente está numa tendência de alta, a gente arma um candle que ele é como se fosse um martelo de cabeça para baixo. É complicado falar isso, que vai ter gente confundindo com martelo invertido, que é um padrão de candlestick, mas ele é como se fosse um martelo de cabeça para baixo, tá?
Só que o que acontece? O preço tá vindo numa tendência de alta, tem que ter esse gap de alta. Estudos foram feitos, cara. Ao longo de muitas décadas de negociação no mercado financeiro, o povo foi lá, estudou esse negócio e viu, funciona. Se você vender quando aparecer isso daqui no gráfico, ó, e tem que estar esticado da média móvel de 20, tá? A média móvel de 20 passando aqui embaixo, aquela mesma dica, não pode estar aqui, ó, a média móvel passando aqui. Você quer ver, o mercado deu um tiro, tá esticado, armou um padrão de reversão baixista, esticado da média móvel, é aí que a gente opera, cara. Tem que ter contexto. Armou esse padrão, cara, no momento que a mínima desse candle for violada, você vai entrar vendido. O martelo invertido, qual que é a lógica? Lembra que eu falei para você tatuar uma frase no braço? A frase era qual? Martelo só aparece em fundo. Então o pessoal costuma confundir martelo invertido com estrela cadente, com enforcado, porque não se atenta a coisas simples. Invertido ou não invertido, tem o nome martelo, é fundo. É padrão de reversão altista. Você quer ver o preço derretendo e aí você arma um martelo. Seja um martelo normal ou um martelo invertido, que é esse aqui que você está vendo na tela. Armou um martelo invertido, cara, você vai entrar no momento que o candle seguinte violar a máxima aqui do martelo invertido. Dica do volume financeiro também, se tiver um volume financeiro muito forte acompanhando esse padrão aqui do martelo invertido, melhor ainda, tá? Muito melhor do que o martelo invertido com baixo volume financeiro. Então, eu tô aqui na X-Station 5 com as ações da Meta abertas, gráfico de 1 hora, tá? A gente já viu gráfico diário, gráfico semanal, agora gráfico de 1 hora. Cara, batendo o olho aqui eu não achei nenhum martelo, tá? Eu só vim aqui pra plataforma pra rabiscar um negócio aqui. Você entende que o mercado aqui tá numa tendência de alta. Um padrão que poderia aparecer aqui seria estrela cadente, que mostraria que iria reverter essa tendência de alta, e a gente também poderia ter o enforcado. Mas o martelo, você quer ver justamente nessas situações, ó. Mercado tá caindo, tá caindo, tá caindo e arma o martelo. Esse aqui não é o martelo, obviamente, porque o corpo é longo e a sombra é menor do que o corpo. Mas isso daqui mostra uma posição muito boa de aparecer um martelo, ó. Progressão de topos e fundos mais baixos e aparece um martelo nessa posição. Outra posição que seria interessante, ó, tendência de alta rolando. Aqui não existe martelo. Você tem que ver, ó, quando o mercado tá caindo. Cara, aqui seria interessante o martelo. Você percebe? Se esse candle aqui tivesse um corpo bem pequeno, tivesse até aqui só o corpo, seria um martelo. E ele teria revertido o mercado. Você tem que entender o seguinte, quando o mercado reverte, muitas vezes ele deixa sinais. E um desses sinais é uma sombra inferior grande. Quando acontece essa sombra inferior grande associada a um corpo pequeno, a gente forma o tal do martelo. A lógica do martelo, cara, ela funciona muito. É difícil você armar, né? Vai ver o engolfo aparece até com uma frequência maior, mas de fato funciona. Se você vê um martelo, aqui tem quase, ó, quase um martelo aqui, achei. Seria bom que não tivesse essa sombra superior grande. Mas olha a lógica do martelo aqui. Mercado derretendo, apareceu o padrão de reversão. Você entra quando viola a máxima. E aí você coloca o stop na mínima do martelo. Cara, olha esse trade aqui. Esse é um trade que ele mostra pra você que você não deve ficar preso a essas regrinhas de não, o martelo não pode ter sombra superior. Esquece isso, cara. Se você vê aqui a psicologia por trás do padrão martelo, se você vê ela aparecendo no gráfico, mesmo que não seja um exemplo didático, cara, funciona. E eu achei isso agora no olho, ó, com a câmera aqui filmando. Eu não procurei antes, não. Eu achei agora no olho. Esse negócio funciona, cara. Pode acreditar.